a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 10 de maio de 2022. Quero falar a respeito da vacinação de crianças e idosos que estão sendo levados à força também. Até então, esse conteúdo, o Senhor não tinha me autorizado a gravar nada, falar a respeito desse assunto. Só que hoje Ele me autorizou, então estou aqui gravando para vocês. E aqueles de vocês que já conhecem um pouquinho da minha história sabem que eu trabalhei na aviação. Esse vídeo vai ser mais um pedacinho daquela compreensão que eu tive, porque a minha oração estava sendo assim: Senhor, o que eu tenho que aprender aqui na aviação? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou passando? Várias coisas que eu estava passando lá na aviação. Vou compartilhar com vocês hoje mais um pedacinho disso. Quando o Senhor me disse, estou te ensinando como a minha igreja me trata. E, irmãos, quando você vivencia algo e o Senhor te fala, tá sentindo um pouquinho? Então, isso é uma sombra, nada, isso não é nada perto da dor que eu, como Deus, Criador, sinto, do jeito que minha igreja está me tratando. Então, ele compartilha um pouquinho um nível que a gente suporta, ele fraciona, né, aquela dor, porque eu estava orando para ele dividir o coração dele comigo, e é uma oração que eu faço. E quando ele divide, irmão, você fica esmagado. Quero começar lendo a palavra de Deus para nós. Vou ler em Isaías capítulo 43, versículo 10 em diante. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi, para que possais saber e acreditar em mim e entender que eu sou. Antes de mim não houve nenhum Deus formado, e nem haverá depois de mim. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Eu declarei, eu salvei e eu mostrei, quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Sim, antes que o dia existisse, eu sou. E não há ninguém que possa se livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Parei aqui, irmãos. Eu vou colocar vários versículos embaixo na tela à medida que eu for falando com vocês, versículos bíblicos para sua meditação, tá bom? Quando eu trabalhei na aviação, irmãos, vocês que conhecem minha história sabem que eu cheguei ao cargo de instrutora. Eu era instrutora da classe executiva de voos internacionais, instrutora de chefes de cabine. Então você tem que estar mergulhado nos conteúdos da aviação, você não pode deixar uma vírgula de fora. E é uma coisa que, meus irmãos, a questão da segurança na aviação pode custar vidas. Pode acontecer um acidente aéreo e milhares de pessoas serem prejudicadas. Várias perdem a vida, várias famílias ficam arrebentadas por causa de erros. Então, é uma área onde não pode ter esse tipo de coisa. É o fator humano que é chamado, não pode acontecer isso. Então, esses treinamentos são muito rígidos, sempre para a preservação da vida. E eu entendo que o Senhor me colocou, permitiu que eu entrasse na aviação para eu entender a gravidade um pouquinho, só um pouquinho, uma sombra da gravidade, da eternidade, da preservação da alma, porque eu já transfiro as coisas para a parte espiritual. Eu já falo para o Senhor, Senhor, me mostra o que é isso espiritualmente, me dá visão espiritual, abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue, pinga do teu colírio dos meus olhos. Então é algo que eu sempre estou orando a respeito, para que o Senhor me mostre o que tem ali, o que Ele quer me ensinar com aquela circunstância. A palavra diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então Ele está em todos os nossos caminhos, a gente só tem que reconhecer. A gente não reconhece muitas vezes. Foi por acaso que aconteceu isso. Foi coincidência. Não foi o Senhor. Você só tem que reconhecer aquilo ali. Então, voltando ao assunto aqui. Irmãos, você está lá, você passa por treinamentos massivos, totalmente imerso na aviação, na segurança de voo, na comunicação.
Você tem treinamentos práticos, você aprende combate ao fogo, você aprende, enfim, emergências de evacuação de aeronave, você aprende atendimento médico ali com os passageiros. E entra passageiro no avião, irmão, e vai querer saber mais do que você. Entra passageiro e fala assim, eu voo mais do que você. Nenhum passageiro voa mais do que um tripulante, meu irmão. E eu comecei a ouvir passageiro falando aquilo quando você ia lá pedir para eles desligarem os equipamentos eletrônicos, porque a bússola lá do cockpit estava assim, girando, toda desnorteada, o passageiro não sabe, acha que sabe tudo. E aí, meu irmão, a gente faz isso com o Senhor. Esse é o ponto que eu quero chegar com você. Quando um passageiro petulante, um passageiro topetudo, uma passageira com topete, acha que sabe mais que o tripulante, que teve todo o treinamento, meses, irmãos, são meses de treinamento. Antes de você pisar dentro de um avião para trabalhar, você fica imerso meses. Eu fiquei 3 meses todo dia, de manhã até a tarde, só treinando. E você pega um passageiro soberbo, petulante, arrogante, falando que sabe mais do que você, que voa mais do que você. Não voa mais. Só que aí vem você e eu, irmãos, petulantes, arrogantes, donos da verdade, achar que a gente sabe mais que o Senhor. Achar que a gente tem que monitorar o trabalho dele. E aí entra o que ele me ensinou, outra fatia do que ele me ensinou, que a gente tá tratando ele desse jeito. Quando ele falou, é assim que a minha igreja me trata. A primeira fatia disso eu contei para vocês que era ingratidão, né? Já falei a respeito disso em outro vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. É um vídeo onde eu falava lá que a gente entregava as comidas para os passageiros, as bebidas, eles não estavam nem aí, não olhavam, não agradeciam, e é assim que meu povo me trata, o Senhor falou. E também nessa petulância, nessa arrogância de achar que sabe mais que o tripulante. É assim que a minha igreja me trata. Como? A gente acha que a gente sabe mais que o Senhor. Esse Deus ali que eu acabei de ler para você. Ué, ele é o Todo-Poderoso. E eu e você, irmãos, para nossa miséria, para nossa vergonha, a gente acha que a gente tem que monitorar o trabalho dele. E aí eu entro nesse quesito das crianças, e aí eu entro nesse quesito dos idosos sendo vacinados à força e das crianças sendo levadas pelos pais. Eu recebi, irmãos, acho que a pergunta que eu mais recebi depois da pergunta dos casais, né? Foi a pergunta das crianças. As crianças dos idosos, Deus vai deixar todos eles serem salvos, né? Não, Deus tem que entender porque eles foram levados pelos pais. Deus tem que entender porque eles foram levados à força. É assim que a minha igreja me trata, você e eu tentamos monitorar a soberania do Senhor. Não entra nessa região, meu irmão. Não entra nessa área, não. Fica no teu canto. Fica na tua posição. Você é ser humano. Eu sou ser humana. E eu quero começar falando a respeito das crianças com você. O que o Senhor Jesus falou, meu irmão? Ele falou, seria como nos dias de Noé, né? A vinda do Filho do Homem ali. Seria como nos dias de Noé. Voltando para os dias de Noé, eu te pergunto, eu só vou perguntar, não vou falar, vou deixar você procurar. Quantas crianças Deus mandou colocar na arca? Quantas crianças inocentes que não tinham culpa da perversidade da sua família? Deus mandou colocar na arca quantas, meu irmão? Você lembra? Na tua Bíblia tem lá? É assim que a minha igreja me trata. Quando o passageiro lá, eu ia falar com o passageiro queria ser arrogante, petulante, saber mais do que os meus treinamentos, meu irmão. Quem ficou sentado lá e teve o treinamento fui eu. Quem está no trono da glória é o Rei da glória. E, meu irmão, a gente não vai lá sentar e falar, Deus, escuta, se aposenta um pouquinho aqui, vai lá uns 10 minutos de férias pro Senhor. Deixa eu sentar aqui no teu trono e ver o que está acontecendo aqui, que eu acho que o Senhor tem que ver direito esse negócio das crianças aí. Você faz isso? Algum de nós aí, meu irmão, faz isso? Olha o que a gente está tentando fazer, meu irmão.
É assim que a minha igreja me trata. Petulância, arrogância de querer saber mais do que o Criador, arrogância de querer se meter nos negócios exclusivos do Pai, assuntos exclusivos da soberania infinita do Rei da Glória. Você e eu não nos metemos nisso. É assim que a minha igreja me trata. Agora é tempo de eu falar a respeito disso com vocês, irmãos. E esse é assim que a minha igreja me trata, que ele me quebrou com essa informação na aviação, porque eu estava confrontando passageiro topetudo, arrogante, petulante, que achava que sabia mais do que os meus treinamentos. Hoje eu recebo e-mails de pessoas arrogantes, petulantes, topetudas, que querem confrontar o Rei da Glória, que acham que podem pôr o dedo no nariz santo do Senhor e falar, e as crianças, quero ver o que Deus vai fazer com as crianças. Quem é você para querer ver isso? Quem é você, meu irmão? Desculpa. É assim que a minha igreja me trata, não é um incrédulo, meu irmão, para nossa vergonha. Nós temos tratado o Senhor como um moleque, como um pirralho. Você lavou tua louça já, irmão? Lavou o teu carro? Cuidou da tua vida? Porque tem assuntos que quem cuida é Ele, não é nem você e nem eu. Irmão, irmã, a gente tem que ocupar o nosso lugar e a gente não está ocupando o nosso lugar de ser humano. Ser humano. Ser humano. E eu sei que Ele me deu essa informação para hoje eu compartilhar aqui com você. Hoje Ele está me autorizando a falar a respeito disso. Deixa Deus ser Deus. Cuida da tua vida. Não se mete em assuntos da soberania do Senhor. Porque quando Ele manda matar crianças, mulheres, vai todo mundo, mata todo mundo, Ele tem o motivo dele. Ele sabe, Ele é Deus e você e eu não questionamos Ele, meu irmão. O povo de Israel quantas vezes se lascou porque eles te pouparam. Ai, ficamos com dó desse povo aqui, né? Foi a maldição da vida deles. Você quer maldição para a tua vida? Quantas crianças indo se vacinar escondidas dos pais? Israel teve reis crianças, tinham que obedecer essas crianças aí. Por que que eu e você, a gente tenta inocentar, irmãos, a gente está julgando. Você que está tentando inocentar crianças. Você não sabe o que está acontecendo naquela família diante do Senhor. Ou você sabe se aquele fruto é um fruto maldito de um ventre. Você sabe se tem uma maldição acontecendo ali que a pessoa não aceitou o que Cristo fez por ela no Calvário? Cristo nos redimiu da maldição da lei. Você sabe se aquela família aceitou essa remissão ou não? Ou se está ali rolando um negócio das trevas ali naquela família? E aquelas crianças ali já estão todas contaminadas. Você sabe disso? Ah, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Pequeninos ali, a palavra original é bebê de colo, tá? Bebê de colo. É o Senhor que sabe o que está acontecendo ali, até onde vai a inocência, quando que a criança já sabe escolher. Manteiga e mel lhe será dado, até que ele saiba escolher o bem e o mal. Será como nos dias de Noé. Só vou deixar isso aqui para você pensar. Você não sabe a contaminação que já aconteceu no lar que você está tentando isentar aí. Ai, mas eu não consigo ver. Problema seu, meu irmão. Se você não consegue é porque você tem resistência com versículos bíblicos da palavra de Deus. Você tem resistência. Ah, aquelas crianças lá que estavam xingando o profeta. Essa careca. O que aconteceu com elas? E agora você vem para uma geração que está matando os pais e as mães e você tenta falar que eles são todos coitadinhos, inocentinhos, que foram levados pelos pais. Sim, assim, Deus não pode impedir, né? Realmente, o Deus que talvez você acredite não é soberano, Ele não manda em nada. Nossa, aquela criança foi levada pelos pais, eu não controlei. Como que eu pude permitir aquilo ali? Nesse Deus frouxo que você acredita? Eu não. Eu acredito, meu irmão, em um Deus que quando Ele quer impedir algo, Ele impede. Quando Ele tem um propósito em uma vida ali, Ele impede. Só que eu também creio no Deus que odiou a Esaú. Odiou a Esaú e a palavra original ali é odiar mesmo. Odiar. Odiar de ódio. E aí?
Ele faz o que ele quer, né? Acabamos de ler aquilo ali. Ele faz o que ele quer, meu irmão. Não se perca questionando o Criador. Não se perca. Os anjos, meu irmão, os anjos caídos que escolheram Lúcifer, eles escolheram um igual a eles. Eles olharam lá, nós não sabemos como que aconteceu todo esse debate ali, né? Como que foi? Como que eles escolheram Lúcifer? Que papo que Lúcifer jogou ali na orelha deles, Satanás, que engana todo mundo? A gente não sabe o que foi que Satanás foi lá falar com eles. Que eles olharam e tiveram compaixão e pena de um igual a eles. Olha o engano de novo acontecendo aí na tua vida, talvez, na minha vida, talvez. O diabo vem com esse papo furado de dó e pena, de compaixão de iguais. Meu irmão, fica com o Senhor. Você nunca vai errar. Se você ficar com o Senhor, escolher o Senhor, você sempre está certo, meu irmão. Escolha sempre o Senhor. Tá bom? Resista à tentação de ficar, ai, por que o Senhor mandou matar as crianças aqui? Por que o Senhor permitiu que essas crianças fossem mortas ali? Para de questionar Deus, meu irmão. Para de questionar. É o topete, arrogância. Para com isso. Não faz isso não, tá? Ele sabe ser Deus. E peça para ele te ensinar isso aí de alguma maneira. Faz algum treinamento bem pesado e deixa algum topetudo lá, petulante, vir te questionar para você ver. O que você vai achar? O que você acha que Deus pensa, meu irmão? Ele como soberano, de gente que precisa dele para respirar, tentando indo lá questionar a soberania dele. É ridículo isso, meu irmão. Deixa ele ser Deus, tá? Deixa ele ser Deus. Olha o sol, ele que está controlando o sol. Ele não precisa do meu e do teu monitoramento para nada. E se você confia que ele é justo, para de se perturbar com essas questões e deixa ele ser Deus. Descansa. Quero falar agora a respeito dos idosos que são levados à força. Como é que, ai não, Deus vai permitir, vai perdoar, porque ele vai ver que eles foram levados à força. Bom, na minha Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Na minha Bíblia diz que Deus entrega os ímpios para os inimigos deles. E na tua diz o quê? Ou você estava ali acompanhando a juventude daquele idoso, você sabe o que aconteceu ali para ele colher aquilo? Não sabe? Então não defenda. Não defenda um igual, meu irmão. Defenda o Senhor. Sempre fique do lado do Senhor. E não questione o Senhor com isso também. É assim que a minha igreja me trata, petulantes e arrogantes que querem questionar o Deus que sabe todas as coisas. Nós somos culpados desse pecado, meu irmão. Nós somos metidos. A gente acha que tem que pôr o dedo ali no assunto que é do Senhor. Não se meta no assunto do Senhor. Fica no teu lugar. Irmãos, é o equivalente a você ir lá chegar na casa de um estranho. Ô, você lavou a louça? O que você acha que a pessoa vai te falar? Tipo, quem é você? Sai daqui. Ô Deus, ó, o senhor viu ali que o idoso foi levado à força, né? O senhor vai ter que perdoar ele, né? Quem é você, meu irmão? Petulante, arrogante, questionando a soberania infinita do Rei da Glória, porque é assim que a minha igreja me trata, ele me falou. Irmãos, que pena para nós. Ainda dá tempo, meu irmão, tá bom? De você não passar vergonha na frente do trono. Porque hoje eu tô falando isso aqui para você. Deus está te dando um tempo para se arrepender da tua soberba, da tua arrogância de querer controlar o que ele faz, o que ele deixa de fazer, quem ele vai condenar, quem ele vai isentar. Você que fala tanto, não podemos julgar, então não julgue você também. Pare de inocentar pessoas. Deixa Deus fazer isso, ou não fazer isso. Deixa com ele, não se meta porque não é teu assunto. É assim que a minha igreja me trata. Nós tratamos Deus igual um pirralho, como se ele fosse uma criança que precisasse ser vistoriado. Fez o dever de casa, Deus? Fez a tarefa? Olha lá, hein, Deus? Olha essa pessoa ali, o senhor veja bem o que aconteceu. O senhor vai ter que isentar aquela pessoa. Oi? É assim que a minha igreja me trata. É assim que a minha igreja... Irmãos, isso foi um choque para mim muito grande quando ele me falou. Porque eu estava vendo como... Eu estava sentindo na minha pele como eu estava sendo tratada. Então deixa ele ser Deus, meu irmão.
tá bom? Que ele te abençoe, em nome de Jesus Cristo.